Fala, gente rica, como é que vocês estão? Doido, eu espero que muito bem. Sejam muito bem-vindos ao canal. Depois de alguns dias sem conseguir produzir conteúdos para vocês, acabei tendo aí alguns contratempos e não consegui conciliar tempo, né? Mas voltei e já voltei atendendo pedidos dos inscritos. E vamos falar sobre as ações da Irani Honey 3, a empresa que divulgou os seus números do primeiro trimestre de 2025. A Irani, para quem não sabe aí, é uma concorrente, entre aspas, da Klabin, tá? Klabin Suzano aí. Não é uma concorrente direta, porque ela não tem atuação, né, na parte aí de celulose, apenas papel para embalagens e embalagens sustentáveis, tá? Então não dá nem para você fazer aquela comparação direta, nem com Klabin e nem com Suzano, tá? Ela corre ali meio que por fora. Ela se posiciona como a única empresa no setor de papel e embalagens da Bolsa de Valores, tá? Vamos falar sobre os números, se vieram bons, se vieram ruins. Vamos falar sobre as ações, né, que estão aí, de certa forma, lateralizando. E se após a divulgação desses resultados, estamos diante de uma oportunidade de investimento em Honey 3, né? Visto que a empresa trouxe, junto com o resultado, a divulgação de distribuição de provento, que será pago ainda no mês de maio, tá? No próximo dia 21 será distribuído aí dividendos para os acionistas da Irani. E a companhia também trouxe aí perspectivas de aumento na distribuição de dividendo para 2025, tá? Mas antes de tudo, eu queria pedir para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para ficar por dentro dos assuntos. Aí já deixa aquele like, faz aquele comentário top line para dar aquele incentivo para o canal interagir com a galera. E não se esqueça do like, doido, porque você esquecendo do like, você deixa de impulsionar o conteúdo para mais pessoas, tá? E você que é inscrito, dê aquela conferida se está ativo o sininho de notificações, porque fazendo uma análise aqui no canal, eu estou percebendo que o YouTube não está notificando todos os inscritos, tá? Ou seja, tem muita gente inscrita sem o sininho ativado. Então ative esse trem aí, doido, para tu não perder o conteúdo. Sem mais converseiro, bora pro vídeo, doido. Bom, olhando primeiro os destaques aqui, nós vemos uma receita líquida que superou 423 milhões de reais. Um lucro líquido que superou 60 milhões de reais. O EBITDA superou 136 milhões de reais e a dívida líquida sobre o EBITDA ficou aí em 2,21 vezes, tá? E dando uma olhada na demanda, né, do mercado de embalagens, a gente vê aqui para quem que a Irani vende os seus produtos, né? Os seus papéis para embalagens e as suas embalagens sustentáveis. E nós vemos aqui, né, que o setor de alimentos industrializados demandam aí cerca de 26%, né? O segmento de proteínas demanda aí 38%, é o setor com uma maior demanda aqui. Temos também laticínios com 3%. Bebidas, avicultura e horticultura, que tem uma demanda aí de 6%, e outros setores aí demandam aí os outros 27%. Então é uma empresa que tem demanda de setores importantíssimos, principalmente no que se refere aí ao setor alimentício, tá? Bom, e olhando para os números, né, vemos aqui uma receita, como citado no início, que superou 423 milhões de reais, um crescimento trimestral, né? Primeiro tri de 25 contra o quarto tri de 24, de 3,7%, um crescimento aí. Na comparação anual, o crescimento foi muito maior. Nós iremos observar aqui, né, que o crescimento da Irani na comparação anual foi muito bom, tá? Não cresceu tanto assim no trimestre, mas na comparação anual, que é o mais importante, cresceu bastante. A receita aqui cresceu 16,7%, tá? O mercado interno gerou uma receita no trimestre de pouco mais de 380 milhões de reais. E o mercado externo gerou uma receita aí que quase se aproximou aí de 43 milhões de reais. O mercado externo cresceu bastante, né? Cresceu aí na comparação trimestral 72% e na comparação anual cresceu bastante também, 52%. Nós vemos uma margem bruta da companhia que ficou em 41,1% no trimestre, tá? Um crescimento de 2,5 pontos percentuais, mas no trimestre, tá? No ano, uma leve queda aí de 2,3 pontos percentuais. A margem operacional da companhia ficou em 17,9%, crescimento de 8,4 pontos percentuais no trimestre e no ano 1,7.
O lucro líquido da companhia, como citamos, foi de R$ 60.803.000, uma queda no trimestre, né, de 68%. Aí você fala, doido, como é que esse resultado ele foi sólido com uma queda tão expressiva assim no lucro líquido de 68%? Calma que eu já vou explicar. Comparando o primeiro trimestre de 25 com o primeiro tri de 24, o crescimento foi de 36% no lucro líquido. Agora, por que essa queda foi tão expressiva de 68% no trimestre? No quarto trimestre de 24, a companhia reportou um lucro de R$ 189.842.000. Porém, a companhia fez reconhecimento de créditos fiscais, tá? ICMS e mais um bocado aí de créditos fiscais. Então, desconsiderando esse efeito não recorrente, né, houve crescimento e muito expressivo também na comparação trimestral, que superou 180% esse crescimento aí do lucro da companhia, tá? Então, essa queda aqui, ela está representando e ela está considerando esse efeito não recorrente do trimestre anterior. A companhia fechou o trimestre com uma margem líquida de 14,4%, uma queda também no trimestre, também por conta desse efeito não recorrente, porém um crescimento aí na comparação anual de 2,1 pontos percentuais, tá? O EBITDA ajustado da operação continuada da companhia fechou aí em R$ 136.254.000, um crescimento no trimestre de 14,8% e no ano 13,7%. Lembrando, tá, que a companhia descontinuou, né, as operações de resinas, tá? Então ela não está considerando mais aqui no resultado do primeiro trimestre essa operação descontinuada, tá? Apenas as operações continuadas. A margem EBITDA ajustada da operação continuada da companhia foi positiva, ficando aí em 32,2%, um crescimento na comparação trimestral de 3,1 ponto percentual e uma leve queda aí de 0,9 pontos percentuais. A dívida líquida da companhia permanece muito saudável, tá? A companhia fechou o trimestre com uma dívida líquida aí inferior a R$ 1.100.000.000. Houve crescimento, né, de 1,5% no trimestre e 8,7% no ano, tá? E a alavancagem, como já citamos, né, a companhia fechou o trimestre com uma alavancagem de pouco mais aí de 2,2 vezes, tá? E aqui a gente vê que a companhia cresceu em produção na comparação anual, né? Cresceu também em vendas na comparação anual e trimestral também. O mercado interno ficou praticamente em linha aí, né? Não cresceu no trimestre, mas cresceu na comparação anual, 6,5%. E o mercado externo foi que cresceu bastante, tá? Cresceu aí 14% na comparação anual e 78,4% na comparação trimestral. E aqui a gente vê que a companhia cresceu o seu market share, né? No que se refere aí ao segmento de embalagem sustentável aí, né? O papelão ondulado, cresceu 4,2% no market share. E aqui a gente vê a performance da produção, um crescimento aí na produção e também um crescimento nas vendas, tá? Desde o primeiro tri de 24, né? A gente percebe aí esse crescimento, fechando aí com um crescimento na produção de 4,6% e nas vendas também crescendo aí 8,3%. Houve aí uma oscilação, né, nas vendas, né, caindo um pouco aí entre o primeiro tri de 24 ao quarto tri, mas até o primeiro tri de 25 crescendo aí 8,3%. E aqui a gente vê a evolução do preço de aparas, né, que é a principal matéria-prima da companhia. Um crescimento aí no preço, né, o que impacta aí também na receita da companhia, porque aumenta os custos, né. No desempenho econômico-financeiro a gente vê representado no gráfico aqui, né, a receita da companhia crescendo na comparação anual e a gente vê também aqui o comportamento da receita no mercado interno, no mercado externo e também detalhado aqui no mercado externo. A gente vê aqui, ó, na Ásia, né, falando aqui de mercado externo, são 38%, né, e na América do Sul, né, é a maior fatia aqui, que representa 43% da receita da companhia. Daí depois vem Europa, África, né, e aí fecha aí o mercado externo da companhia, que cresceu bastante nesse trimestre, tá? E a receita líquida da companhia por segmento, nós vemos aqui um comportamento bem parecido, né, nos trimestres aí de cada ano, né, tanto no primeiro tri de 24 quanto também no primeiro tri de 25, com uma maior representatividade da receita da companhia vinda aí das embalagens sustentáveis aí, do papelão ondulado
representando aí mais de 60%. Depois temos aí o papel para embalagens sustentáveis, representando aí entre 38% e 39,5%, seguido aí do segmento florestal, que é bastante pequeno ainda. Aqui nós vemos o custo dos produtos vendidos, né? Que no primeiro TRI totalizou aí 274 milhões de reais, né? Arredondando aí, representando um aumento de 21%, bastante isso daqui, tá? Em relação ao primeiro TRI de 24, que havia sido aí de pouco mais de 226 milhões. E esse crescimento reflete aí a maior atividade operacional, impulsionada pelo aumento dos volumes de produção e vendas, pelo aumento dos preços das aparas, né, que é a principal matéria-prima, e pela inflação de custos fixos. A variação do valor justo dos produtos biológicos não está sendo considerada neste valor do custo dos produtos vendidos em ambos os períodos. E aqui a gente vê representado no gráfico, tá? Então houve um aumento bastante considerável aqui, mas está atrelado aí a essa maior atividade operacional e também impulsionada aí por custos fixos e também pela inflação, né, desses produtos da companhia, da matéria-prima da companhia. E para finalizar, vamos falar aqui do endividamento da companhia, né? A companhia, como citamos, fechou o trimestre com uma dívida líquida de 1 bi e 93 milhões de reais, isso aqui arredondando, tá? É pouquinho mais que isso daí. E uma dívida bruta que supera aí 1 bi e 700, tá? Mas muito saudável isso daqui, tá? Detalhe, 99% do endividamento da companhia está em moeda nacional, tá bom? E 92% do endividamento da companhia está no longo prazo. Então isso aqui é muito positivo. A companhia tem margem sim para distribuir bastante dividendo. A companhia dispõe de um caixa que supera 660 milhões de reais, inclusive com o aumento, né, nessa posição de caixa da companhia. Então uma empresa muito bem posicionada, tá? Como eu falei no início do vídeo, não dá para você comparar diretamente nem com o Klabin nem com o Suzano. É uma empresa que tem um dividend yield muito maior que o da Klabin, tá? Apesar da queda das ações da Klabin, aí o dividend yield não está aí ultrapassando 5%. Da Irani está se aproximando aí de 8%. E é uma empresa também que tem uma base acionária muito menor, tá? Então isso possibilita aí no rateio uma distribuição muito maior por ação. É uma empresa que eu não tenho em carteira, nunca tive Irani em carteira. Já tive Klabin por conta do preço da cota na ocasião. Comprei ali naquela confusão da pandemia em R$2 e pouquinho. E vendi Klabin quase em R$5. Ou seja, fiz mais 100% de lucro, né? Ou seja, de ganho de capital, fora os dividendos que eu recebi durante o período. As ações da Klabin estão voltando ali, né? Estão abaixo, né, de R$4. Vamos observar. Mas a Irani também é uma ação muito mais descontada do que a Klabin, tá? Tem um valuation muito mais justo do que a Klabin. A Klabin já está um pouco mais esticado. Um endividamento muito mais saudável. A Klabin está com endividamento, uma alavancagem muito maior do que a Irani. Então, tem esses pontos positivos aqui que diferenciam a Irani da Klabin, tá? Base acionária menor, endividamento menor, uma disponibilidade de caixa melhor, que deixa a companhia operacionalmente mais leve, tá? E uma empresa sempre eficiente na geração de receita, tá? Reportando lucros aí a cada trimestre. Então uma empresa sim para a gente acompanhar no setor aí, né, de papéis e embalagem, né? Se bem que ela é a única aí exclusiva nesses dois segmentos aí de papel e embalagem, mas está dentro ali, né? Vai estar sendo sempre comparado ali com essas duas empresas aí, Klabin e Suzano, mas a gente precisa diferenciar por conta da celulose. A empresa continuou com bons indicadores, né? Indicadores de valuation, indicadores de endividamento, indicadores de rentabilidade, companhia com bom ROI, não é uma ação esticada, não é uma ação que vai dobrar de preço, tá? Dobrar, triplicar de preço, né? A não ser que passamos aí por um momento econômico muito favorável mesmo. Mas é aquela ação para você ficar na carteira ali e não se preocupar tanto ali com ela, porque ela vai estar sempre gerando boa receita, remunerando sempre de maneira ali recorrente o seu acionista com um dividendo ali considerável, tá? E não é uma empresa que vai te dar sustos, beleza? O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Forte abraço, até o próximo, fui!